Esqueça a tristeza, o cansaço, a dureza da vida. Vinha no ar do seu clamor, uma estrofe ao irmão que mais sofre na escola da vida. Acorda, convite conosco e vestimos vocês. Este ambiente que a alma levada, luz está engraçada, anunciando a presença de Deus, anunciando a presença de Deus. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma Hora da Prece, atividade que é uma iniciativa da nossa Casa Espírita Francisco de Assis e que acontece semanalmente aos domingos, a partir das 6 horas. Então, vamos dar início com a nossa prece inicial. Convido a todos que se sintam à vontade para que fechem os olhos e possam se desvencilhar dos pensamentos que permearam a nossa cabeça. Nós possamos nos concentrar unicamente na imagem do nosso Mestre Jesus. Mestre querido, amigo de todas as horas, nós te pedimos agora a permissão para dar início a essa atividade. Que os ensinamentos, hoje aqui compartilhados, possam ser nossos companheiros no decorrer de nossa existência, para que possamos ser instrumentos fiéis da Tua bondade, da Tua justiça, do Teu amor, levando sempre a esperança, a solidariedade, o amor, a empatia para com o nosso próximo. Que possamos sempre ter ouvidos, corações e mente abertas para conseguir apreender e aplicar os Teus ensinamentos no nosso dia. Na certeza de que Tu estás conosco, hoje e sempre, te agradecemos por mais uma semana que se findou e mais uma que se inicia. Que possamos ter a harmonia, a sabedoria e o discernimento para vivenciá-la com serenidade. Que assim seja. A mensagem de hoje que eu escolhi, ela é de Joana de Ângeles e foi psicografada por Divaldo Franco. Ela se chama Tua Harmonia. Para que vivas em harmonia com os outros e estes contigo, necessitas manter um programa pessoal, mínimo que seja, indispensável aos resultados felizes. A pessoa que vive bem com as demais conseguiu desenvolver um espírito de cooperação, grande naturalidade em dar como receber. Pequenos e simples atos de consideração constituem a primeira regra para um bom relacionamento humano e social. Se desejas realmente viver em harmonia, tenta ser paciente. A pressa é inimiga da amizade, gerando pressão em relação aos outros e descontrole em quem a cultiva. Desse modo, organiza todos os teus momentos, de forma que não necessites viver em agitação ou ansiedade, levando insegurança aos demais. Relaxa-te e confia que chegará o teu momento, no instante apropriado. Ser caridoso. Todos necessitam de ajuda. Usa a tua palavra para levantar os ânimos debilitados, estimular as novas lutas. Não critiques nem leves ao ridículo a ninguém, nem mesmo quando em tom de brincadeira. Reparte gentilezas de acordo com as necessidades de cada criatura. Um coração caridoso é uma ilha onde a felicidade reside. Ser amoroso. O teu amor deve alargar-se e não restringir-se, diminuindo o campo de ação.
No mundo carente, toda baga de amor é como um raio de luz dissipando a treva e apontando o rumo. Rompe os teus bloqueios, teus receios e limites e deixa que o amor te conduza, fluindo de ti para os demais. Cooperando e confiando no bem, tens a diretriz para que a tua harmonia em relação a ti próprio e a todos os demais. Então fica o convite para que possamos ser harmoniosos, para que possamos celebrar a vida com paciência, com amor, com caridade. Então, que possamos aí assumir esse compromisso ao longo dos nossos dias, especialmente essa semana. Então, fique com Deus, que Deus abençoe e para dar continuidade, vamos à leitura do Evangelho. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se
Boa noite, caros irmãos, caras irmãs, que Deus te dê a tua paz. E dando continuidade ao nosso estudo, este momento da hora da prece de todos os domingos, hoje vamos conversar um pouco sobre o Livro dos Espíritos, especificamente nas questões 702 e 703. Questões estas que constam no capítulo 5, no item 4, que é a lei de conservação. Muito importante sempre ressaltar e sempre a gente falar que a leitura do Livro dos Espíritos é fundamental e essencial para o conhecimento da doutrina, porque muitas dúvidas, e arrisco dizer todas que nós temos sobre o Espiritismo, estão contidas dentro do Livro dos Espíritos. Então, em um momento do Evangelho do Lar, ou em algum momento em que possamos sentar, ler algumas questões, nos coloca e nos responde muitas dúvidas que nós temos. E hoje nós vamos conversar sobre essas questões, sobre esse instinto de conservação que Kardec fez esses questionamentos aos espíritos. E a primeira questão, que é a 702, dentro desse assunto, Kardec pergunta, muito interessante inclusive, se o instinto de conservação é uma lei da natureza. Isso Kardec vem fazendo com todas as leis que ele já vem trazendo nos capítulos anteriores, se são leis da natureza, se são leis que devemos aplicar. Então é sempre esse cuidado de Kardec, é muito importante. E os espíritos respondem da seguinte forma: sem dúvida que essa lei de conservação é lei da natureza, é uma lei natural. E eles continuam: todos os seres vivos o possuem. Vejam bem, não falou em seres humanos, não falou em homem, como era dito no século XIX, mas ele quis tratar e quis trazer que em todos os seres vivos possuem e existe a lei de reencarnação. E ele diz: seja qual for o grau de inteligência. Nuns, eles continuam, é puramente mecânico, noutros é racional. Então, a gente percebe que essa conservação estão contidas em todos os seres vivos. Todos nós temos essa lei de conservação. Mas que possamos entender um pouco mais dessa questão, é importante que a gente volte um pouquinho. É sempre bom a gente estudar o Livro dos Espíritos de forma sempre sistemática. E algumas questões mais à frente, a gente precisa voltar para entender um pouco. E a gente volta um pouquinho, se você tiver interesse depois de ler e estudar, a gente volta lá na questão 590. A questão 590, que é do capítulo 11. E aí que trata dos 3 reinos: os minerais e as plantas, os animais e o homem. Então é importante a gente ler um pouquinho, ou entender um pouquinho essa questão 590. Por quê? Porque ele vai trazer sobre justamente se todos os seres têm essa lei de conservação, como há em todos os reinos. E será que nas plantas também existe essa lei de conservação? E Kardec, nessa questão 590, ele vem perguntar da seguinte forma: não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as leve a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar o que lhes possa prejudicar? Então, será que tem? Como é que ocorre esse instinto de conservação? Kardec vem trazer aqui para a gente. Então, será que não existe também esse instinto de conservação, como são nas plantas? E os espíritos respondem: se quiserdes, uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão que se dê ao significado desta palavra instinto. E os espíritos continuam: mas é um instinto puramente mecânico. Lembram lá da questão 702 que nós lemos? Que os espíritos responderam sobre o instinto de conservação e eles falam que em uns existem todos os seres vivos. Em uns é mecânico.
E é esse mecanicismo que ele traz nessa questão 590. E aí os espíritos continuam. Então, existem, mas é um instinto nas plantas. Lembrem que eles estão falando que nas plantas é um instinto puramente mecânico. E aí eles continuam. Quando, nas operações químicas, vedes dois corpos se unirem, é que eles se combinam. Isto é, que há uma afinidade entre eles. Não chamais a isto de instinto. Então, nas plantas, existe a lei de conservação. Mas não é a mesma lei de conservação que há nos seres na espécie humana. Não é a mesma lei de conservação. É uma lei de conservação mecânica. Não há algo inteligente nas plantas que tenha essa lei de conservação, que venha gerar essa conservação dos seres. Mas existe sim essa lei de conservação de forma mecanizada. Então é isso que ele traz sobre as plantas. E sobre os animais? O que é que poderíamos retirar disso? Ele pergunta, se compararmos o homem e os animais, e essa pergunta, só um parêntese, é uma pergunta que muitas pessoas fazem com relação aos animais. E é importante a gente entender um pouquinho sobre isso. E ele traz, se compararmos o homem e os animais em relação à inteligência, parece difícil estabelecer uma linha de demarcação. Porque alguns animais têm, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Já vi muitas pessoas falarem isso. Essa linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa? E aí os espíritos vêm responder. E a gente vai ler aqui um pouquinho para a gente conseguir entender. Os espíritos trazem que, quanto a esse ponto, os vossos filósofos não estão de acordo em quase nada. Uns querem que o homem seja um animal, e outros que o animal seja um homem. Todos estão errados. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes, ou que pode elevar-se muito alto. Pelo físico, o homem é como os animais e bem menos dotado do que muitos deles. A natureza lhes deu tudo que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência para a satisfação de suas necessidades. É certo que o corpo do homem se destrói como o dos animais, mas o seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Pobres homens, que vos situais abaixo dos brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. E acrescento a faculdade de pensar e reconhecer a si mesmo. A diferença dos homens, se olharmos, se a gente for fazer um paralelo, se a gente conseguir, se você colocar qualquer homem ou qualquer ser vivo, inteligente, ser humano, à frente do espelho, ele consegue se reconhecer. Já o animal, ele não consegue ter esse reconhecimento. Então, há essas distinções. Então, há uma inteligência nos animais, queiramos dizer, uma inteligência irracional, dessa lei de conservação de forma irracional. E há nos homens uma lei de conservação de forma racional. E aí ele traz algumas questões que, apesar do nosso corpo físico, em alguns termos se assemelhar ao dos animais, mas muitas coisas para podermos nos conservar, precisamos criar, precisamos ter a nossa inteligência. E a isso tomamos como exemplo a nossa vestimenta. Muitos animais, todos os animais, já vêm com os pelos, com a roupagem, digamos assim, adequada para o determinado ambiente em que eles vivem. Já o homem precisa criar. Precisamos criar a roupa, precisamos criar o agasalho para que possamos nos proteger, para que possamos nos conservar. Então, percebam aí a diferença. Há nas plantas a questão mecânica, não há a questão inteligente. Nos animais já há a questão inteligente, mas essa questão inteligente é irracional. E nos homens há a questão inteligente, a questão racional. Então,
Por isso que nós nos conservamos e temos essa lei de conservação em cada um dos seres e que cada um desses seres é de forma diferente. Então, por isso que os espíritos afirmam que existem a lei de conservação em todos os seres. E na questão 703, Kardec vem perguntar: com que objetivo Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Qual o objetivo de Deus nisso, né? E os espíritos trazem que porque todos devem concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhe deu a necessidade de viver. Além disso, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem se darem conta disso. Então, a existência da vida, vejam que sutileza essa questão nos traz. A valorização da vida, esse momento que estamos aqui, esta oportunidade de estarmos encarnados na Terra, é uma oportunidade dada por Deus. Por isso que há a existência dessas leis em cada ser, porque é necessário que cada ser viva, exista, tenha o seu momento, o seu aprimoramento, o seu crescimento moral, espiritual. Então é necessário valorizarmos a vida. Sutilmente os espíritos vêm trazer isso, que Deus deu a necessidade de viver. É necessário, essa é uma oportunidade que nós temos, uma oportunidade maravilhosa concedida por Deus de estarmos aqui na Terra. E isso eu trago um pouco da reflexão que muitas vezes estamos passando por algumas situações difíceis na nossa caminhada terrena e às vezes a gente reclama da vida, a gente reclama por que passarmos por aquela situação. E Deus nos concedeu cada lei, Deus nos concedeu cada oportunidade, Deus nos concedeu tudo para que possamos evoluir neste planeta, para que possamos estar avançando, para que possamos estar nos aprimorando. Então, que possamos valorizar este momento concedido por Deus de estarmos aqui na Terra. Que possamos nos conservar, que possamos cuidar da nossa saúde. E isso é fundamental e importantíssimo para a nossa conservação, para a conservação deste corpo que estamos utilizando aqui neste planeta hoje. Então, a valorização dessa existência é fundamental e essencial. Não falo com isso que a caminhada é simples. Não falo com isso que a caminhada é fácil. Falo com isso que devemos valorizar essa caminhada e tentar a cada dia, a cada passo, ir vencendo e nos aprimorando. Porque um dia, como diz a música, todos nós seremos anjos. Que possamos acreditar nisso, que possamos acreditar na evolução, que possamos acreditar em tudo que Deus nos concedeu, para que possamos viver melhor, que possamos nos conservarmos melhor. A gente precisa ter amor à vida, a essa existência, para que a gente possa aplicar ainda mais essa lei de conservação de forma consciente. Diferente das plantas, que é de forma mecânica e necessária, como é nos animais, que é de forma inteligente, mas irracional, que possamos aplicar essa inteligência de forma racional, valorizando a nossa vida, valorizando a nossa existência, valorizando esta oportunidade que Deus nos concedeu de estarmos aqui neste planeta, de provas e expiações, aprendendo, evoluindo a cada dia mais. Que a paz do Mestre amado Jesus esteja com cada um de nós. Boa noite, meus irmãos. Dando continuidade à nossa atividade da Hora da Prece, vamos prosseguir
na leitura do Evangelho de hoje, que se encontra no capítulo 17, Sede Perfeitos, item 8, a virtude. A virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são, com frequência, acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as desornam e as atenuam. Aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício mais contrário, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir, é adivinhada, mas se oculta na obscuridade e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso, o digno cura d'Ars era virtuoso, e muitos outros poucos conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam eles mesmos que fossem virtuosos, se deixavam ir na corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com um desinteresse completo e um inteiro esquecimento de si mesmos. É a virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos. É a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que eu vos convido a vos consagrar. Mas afastai dos vossos corações o pensamento do orgulho, da vaidade, do amor próprio que desornam sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se coloca como modelo e glorifica, ele mesmo, as próprias qualidades a todos os ouvidos complacentes. Essa virtude de ostentação oculta frequentemente uma multidão de pequenas torpezas e odiosas vilezas. Em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que eleva uma estátua à sua própria virtude, aniquila, só por esse fato, todo o mérito efetivo que possa ter. Mas que direi daquele em que todo o valor está em parecer o que não é? Quero admitir que o homem que faz o bem sente no fundo do coração uma satisfação íntima, mas desde que essa satisfação se exteriorize para recolher elogios, degenera em amor próprio. Ó, vós todos a quem a fé espírita reaqueceu com seus raios e que sabeis quanto o homem está longe da perfeição, não vos entregueis a semelhante insensatez. A virtude é uma graça que eu desejo a todos os espíritas sinceros, mas eu lhes direi: mais vale menos virtude com a modéstia do que muitas com o orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades sucessivas se perderam, e é pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. O Evangelho de hoje, ele realiza a reflexão sobre o que seria o homem de bem, quais características os homens de bem, as mulheres de bem, deveriam ter. E é interessante que essa reflexão se pauta não nas virtudes em si, mas como esse homem de bem vai proceder. Porque de nada adianta se eu acumular virtudes, quando na verdade o meu coração, a motivação dessas virtudes são escusas, são dúbias, né? Elas parecem ser virtudes, no entanto, elas estão trabalhando em favor de um amor próprio, em favor de uma vangloriação, de orgulho, de vaidade, de alimentar o ego. Se a virtude que eu possuo, ela caminha nesse sentido, então ela não é uma virtude verdadeira. A virtude da qual o Evangelho comunga, que expressa aqui nessa passagem especificamente,
É aquela virtude que está pautada na abnegação, que caminha lado a lado com a humildade, que nasce verdadeiramente do coração, que está pautada pelo amor, pelo respeito, pela solidariedade, pela fraternidade, que pratica o bem, porque essa é a missão de cada ser aqui na Terra, para que assim possamos evoluir, para que possamos atenuar as faltas de vidas passadas, para que possamos caminhar juntos em um progresso, em uma evolução moral, comportamental, espiritual. Tal como a nossa reforma íntima, que é diária, que é um trabalho árduo, fomentar essas virtudes, celebrar essas virtudes, não deve ser aceito, mas sim deve ser contemplado. Contemplado de que maneira? Eu devo praticar o bem, no entanto, sem provocar alarde. Eu devo tentar ampliar o alcance do bem, mas não buscar holofotes para que, veja, ela está fazendo bem. Então, o foco que devemos dar para as virtudes é a nossa intenção. Eu estou sendo guiado pela humildade? Eu estou me pautando verdadeiramente de modo abnegado, voluntarioso, servil? Eu quero servir ao meu irmão com todo o coração? Se a resposta for sim, obviamente, nós estaremos aí diante de uma verdadeira virtude. Porque o amor, o serviço e a abnegação estarão juntos de nós. E assim, certamente, a humildade guiará os nossos passos. Então, ao querer desejar ser um homem de bem, uma mulher de bem, antes de toda e qualquer virtude, se é bom, se é justo, se é igualitário, se é amoroso, bondoso, vamos voltar o olhar para dentro. Eu consigo trabalhar em prol do próximo? Eu consigo amar o meu próximo sem receber nada em troca? Se eu consigo responder sim a todas essas questões, certamente eu estarei bem próximo de ter uma ou duas virtudes verdadeiras. Porque lembre-se, como diz a mensagem final do Evangelho, mais vale menos virtude com a modéstia do que muitas com orgulho. Então não nos deixemos levar pelo orgulho, pela vaidade, pelo ego. Que possamos verdadeiramente conservar virtudes reais que nascem do coração, com amor, com abnegação, com humildade. Vamos aceitar o convite do Evangelho? Lágrimas de dor para mostrar, e com a tua voz segue em frente o caminho e canta, para quem não tem razão mais para cantar. Mostra
lágrimas de dor para mostrar. E com a tua voz segue em frente o caminho e canta, para quem não tem razão mais pra cantar. Mostra a eles que o amanhã será melhor, será feliz. Se houver sorriso, se houver canção, coragem e fé. Boa noite, meus irmãos. Vamos agora procurar relaxar um pouco, respirando lenta e profundamente, buscando trazer para dentro de nós todas as benesses que as leituras e comentários feitos hoje, nesta hora da prece, possam trazer para os nossos corações. Inspiremos, deixando o ar percorrer lentamente o seu caminho em nosso corpo, ao tempo em que agradecemos a Deus pela oportunidade desta reencarnação, pela oportunidade de repararmos as nossas faltas e de aprendermos a amar. Mentalizemos a figura do nosso Mestre Jesus, que foi nosso exemplo de bondade, de virtude, de amor. E inspiremo-nos nele para que possamos fazer o mesmo em nossas vidas. Peçamos agora a assistência dos bons espíritos que já se apresentam ao nosso lado. Esses bons espíritos que sempre acompanham os trabalhos da Casa Francisco de Assis, que inspiram os nossos trabalhadores e que nos amparam com a consolação que precisamos. Neste momento, esses irmãos afastam de nós as energias deletérias com as quais nos envolvemos durante a semana, todas as vezes em que não controlamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes, colocando-os ao lado do bem, como bem nos ensina o nosso Mestre Jesus. Esses irmãos dissipam essas energias, dissolvem miasmas, abrem em nossa compreensão novas possibilidades de pensar, de sentir e de agir. Uma vez feita essa asepsia energética, eles derramam sobre nossas cabeças as bênçãos enviadas pelo Mestre Jesus. Essas energias curativas, salutares, fortalecedoras, que se espalham pelos nossos sistemas físicos, alcançando cada célula que necessita de reforço energético para o bom funcionamento do nosso corpo.
essas energias procuram preencher também cada dobra do nosso espírito e perispírito, fortalecendo-o com paz, com fé, com confiança e com vontade de trabalhar para o bem, para o nosso bem e para o bem daqueles que nos cercam. E assim, plenos de boas energias, unamo-nos agora numa mentalização pelo nosso planeta, pela nossa casa nesta encarnação, pelos nossos irmãos de todas as raças, de todas as crenças, de todos os lugares. Que todos possam receber neste momento um abraço cheio de energias amorosas e que se sintam fortalecidos para mais uma semana em que devemos empreender a grande luta, a luta contra as nossas dificuldades de compreender que somente amando é que nos aproximaremos do Cristo. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus e a presença da espiritualidade amiga possa estar conosco, hoje e sempre. Assim seja.